O que é toda a cara de prova de direito constitucional que foi decidido em 2025 pelo STF e STJ? É isso que a gente vai comentar agora. Vou ser bem direto aqui, trazendo a tese e também a fundamentação para que você não erre isso aqui em provas, tá? Tem até algumas teses dessas que já caíram, mas se não caíram em 2025, vão cair em 2026 e nos anos seguintes, prova discursiva e prova oral, beleza? Eu me chamo Felipe Duque, sou professor aqui na Estratégia Carreira Jurídica, eu trabalho também como procurador da Fazenda Nacional e quero convidar você a se inscrever aqui no nosso canal do YouTube, a acompanhar aqui a nossa promoção, né? Você é aprovado, começou no dia 2 de janeiro, então não perde aí os lotes, né, para você não deixar de aproveitar tudo que está dentro desse período promocional e também nossas aulas aí durante todo o mês para a gente conseguir estar junto, beleza? Vamos lá. Olha, a primeira tese que eu queria trabalhar com você é a tese sobre o policiamento por guardas municipais. Em fevereiro de 2025, né, houve uma decisão do Supremo dizendo o seguinte: é constitucional o exercício de policiamento ostensivo e comunitário pela guarda municipal no âmbito local, respeitada as atribuições dos outros entes federativos e excluída qualquer atividade de polícia judiciária. Ou seja, aqui a fundamentação do Supremo reconhecendo que as guardas municipais, elas podem exercer, sim, ações de segurança pública, ou seja, podem fazer policiamento ostensivo e comunitário, ao que o STJ divergia um pouco, isso com base no artigo 144, parágrafo 8º da Constituição Federal. Porque a decisão aqui do Supremo, ela estabelece que essas atividades, elas ficam submetidas ao controle externo, tá? Do Ministério Público, e também deve respeitar as normas gerais fixadas, por exemplo, pelo Congresso Nacional, mas que ela não invada a competência de outros órgãos de segurança pública do artigo 144 da Constituição. A segunda tese, mais importante, assim que eu vejo direito constitucional, ela é sobre a responsabilidade da imprensa por entrevistas, né? Tema 995, que foi julgado em março de 2025. E a tese, basicamente, ela diz que a imprensa ela só responde por falsa acusação feita em entrevistas se houver dolo ou culpa grave. E em transmissão ao vivo, a responsabilidade é excluída, mas deve haver um direito de resposta e também remoção do conteúdo falso. O que foi que o Supremo aqui, por que o Supremo decidiu isso? O Supremo diferenciou duas situações. Quando o entrevistado ele imputa falsamente crime a um terceiro em uma entrevista gravada, a empresa jornalística ela só responde se houver comprovada má-fé, que isso está caracterizado por um dolo, ou seja, um conhecimento prévio dessa falsidade, ou então uma culpa grave. Ou seja, houve aqui uma evidente negligência nessa apuração sem buscar esse contraditório. Agora, se está numa transmissão ao vivo, ali há uma exclusão de responsabilidade por um ato exclusivo de terceiro. Agora, o veículo, ou seja, a empresa jornalística, ela tem que assegurar direito de resposta em iguais condições e também remover o conteúdo falso das plataformas digitais após a notificação. O terceiro tema, mais importante eu acho, foi sobre a revista íntima em presídios, tá? O tema 998, né, julgado ali em abril de 2025. A tese foi que a revista íntima em presídios ela é inadmissível em regra, sendo permitida excepcionalmente apenas quando dispositivos tecnológicos forem ineficazes e houver um indício concreto de porte de material proibido, devendo, portanto, ser feito mais de maneira respeitosa. Por que o Supremo decidiu isso? O Supremo declarou, basicamente, inadmissível a revista íntima vexatória com esse desnudamento, né? Ou com esses exames, vamos dizer assim, invasivos de forma generalizada e sistemática, por violar a dignidade humana e também os direitos à intimidade, à honra e também à imagem. E aí fixou um prazo de 24 meses para que sejam instalados escâneres corporais em todos os estabelecimentos penais. Excepcionalmente, quando esses equipamentos forem ineficazes, aí a revista íntima pode ocorrer mediante esses indícios robustos, enfim, tangíveis e também verificáveis com essa motivação específica de plena concordância do visitante, né? Claro, num local adequado para uma pessoa do mesmo gênero e preferencialmente profissional da saúde, foi o que disse o Supremo. Se houver uma recusa, aí a autoridade pode impedir essa visita e para crianças, adolescentes ou pessoas sem capacidade de consentir, aplica-se a revista invertida na pessoa visitada. A quarta tese é a chamada
possibilidade de você estar numa lista, né, de cassação, vamos dizer assim, de ICMS por trabalho escravo, que foi um julgado de abril de 2025, ou seja, o Supremo julgou constitucional uma lei estadual que determina a cassação da inscrição no cadastro de contribuintes do ICMS de empresas que vendem produtos fabricados com trabalho escravo, desde que comprovado em processo administrativo o dolo ou a culpa dos seus sócios. Então, o Supremo, ele julgou constitucional uma lei paulista, que era uma lei que tratava essa possibilidade, mas ele estabeleceu uma interpretação conforme a Constituição. Ele disse assim, olha, a punição, ela exige processo administrativo com contraditório e ampla defesa. Então, tem que demonstrar que o comerciante ou que esse sócio, eles tinham conhecimento ou suspeita de uma origem ilícita de suas mercadorias. E essa responsabilização dos sócios só vale se houver prova de sua participação direta ou indireta na aquisição desses produtos irregulares. O quinto tema, ele fala sobre o parecer do Tribunal de Contas, julgado de agosto de 2025, que fala que a ausência de parecer prévio do Tribunal de Contas não impede a Assembleia Legislativa de julgar as contas do governador, porque esse parecer tem caráter meramente opinativo. Ou seja, a fundamentação aqui do Supremo foi decidir que entendimento contrário configuraria uma restrição desproporcional à autonomia do Poder Legislativo, né? Então isso preserva a competência constitucional das Assembleias para julgar as contas do chefe do Executivo Estadual, independentemente da apresentação prévia desse parecer técnico. Uma outra tese interessante é sobre controle de constitucionalidade e sobre o papel do Senado. O Supremo ele decidiu, em setembro de 2025, que é inconstitucional uma resolução do Senado Federal que suspende a execução de dispositivos legais estaduais não declarados inconstitucionais pelo Supremo Tribunal Federal. Ou seja, no caso concreto, a gente tinha uma lei paulista sobre ICMS e o STF havia declarado inconstitucionais apenas dispositivos que falavam sobre a arrecadação a programas habitacionais. Só que aí o Senado, ao editar uma resolução 7 de 2007, suspendeu toda a execução das leis, extrapolando, portanto, os limites da decisão judicial. E o STF ele entendeu que, embora o Senado ele tenha competência constitucional para suspender leis declaradas inconstitucionais, ou seja, o artigo 52, inciso 10 da Constituição Federal, ele deve restringir-se estritamente ao conteúdo da decisão judicial, sem ampliá-la, sem possibilidade de reduzi-la ou também de interpretá-la. A sétima tese, muito importante, é sobre lei complementar e lei ordinária, né? No tema 1352, e julgado em setembro de 2025, o Supremo disse que é constitucional a revogação ou alteração por lei ordinária da regulamentação de uma lei complementar quando essa lei complementar tem um status material de lei ordinária. A fundamentação foi que o Supremo aplicou o princípio da simetria, reconheceu que a Constituição não exige lei complementar para tratar, por exemplo, de servidores públicos, salvo casos expressos. Então, se uma lei complementar trata de matéria de lei ordinária, ela possui apenas forma de lei complementar, mas o conteúdo dela é ordinário, vamos dizer assim. Ou seja, ela pode ser alterada por uma lei ordinária. Queridos amigos, essa é a nossa retrospectiva em direito constitucional dos julgados que eu acho que são mais importantes para os concursos públicos. Espero que você tenha gostado, espero que você saiba que esses julgados aqui, eles são meus favoritos assim, em direito constitucional, e eu tenho certeza que eles vão cair nas provas aí em 2026. Um grande abraço, fica com Deus, vamos lá.